Continuando nossa conversa sobre a organização básica, né, de um sistema computacional, vamos, em complemento à arquitetura de von Neumann, vamos falar um pouquinho sobre barramentos. Então, é uma pequena introdução para a gente entender como funciona os barramentos, ou seja, os canais de comunicação ou vias de comunicação que existem dentro de um sistema computacional. Então, vamos lá. Primeiro, né, para que os dados possam ser trocados entre as partes de um computador, por exemplo, entre a CPU e a memória, ou entre a CPU e uma impressora ou um monitor, entre a memória e um HD, alguma coisa assim, né, são necessários que a gente faça uso de canais de comunicação entre esses dispositivos. Esses canais nós chamamos no sistema computacional de barramentos. Eles são responsáveis por transportar três tipos de informação diferentes: dados, sinais de controle e endereço. Tá? Então, a gente tem três tipos de barramento: barramento de dados, que são as informações que fazem parte, por exemplo, as instruções de um programa, ou os valores das variáveis que a gente quer armazenar ou ler da memória. Os sinais de controle, que é o que eu quero que você faça. Eu quero ler da memória ou eu quero escrever da memória. E os endereços. Por exemplo, na memória eu preciso dizer que eu quero ler da posição 100 de memória. Eu quero escrever na posição 200 de memória. E esses endereços também servem para sinalizar de alguma forma os dispositivos de entrada e saída. Então, os barramentos, eles são constituídos por condutores elétricos, né, organizados de forma paralela, e esses condutores são linhas, né, normalmente de metal impresso, né, em um cartão ou placa. Lembrando que existem também barramentos internos em alguns chips, como barramentos internos dentro de uma GPU, dentro de uma CPU, tá? Então existem os barramentos que estão lá dentro fazendo essa comunicação da mesma forma que a gente vê numa placa-mãe, né? Ou numa placa que a gente pegar de vídeo, alguma coisa assim. Então, a ideia nossa, como a gente já falou, é conectar os componentes nesses barramentos para que eles possam trocar informações. Então, a CPU pode se comunicar com a memória, a CPU pode se comunicar com o HD ou com o monitor, e assim vai. Qual o grande problema que a gente vê nessa arquitetura inicial? Que mais para frente a gente vai, em alguns momentos, discutir solução para isso. Né? Se eu pensar em três conjuntos de linhas que são, por sua vez, compartilhadas por todo mundo, isso significa que, né, você não pode, ao mesmo tempo, estar gravando ou lendo um dado da memória e, ao mesmo tempo, querer gravar um dado no disco. Então, tem que ter técnicas para otimizar isso daí. Porque, da forma inicial, clássica, como isso daqui foi criado, esses barramentos não podem, em hipótese nenhuma, ser compartilhados para mais de uma operação. Por quê? Dados é dados. Então, barramento de dados está sendo usado para trafegar para levar uma instrução, né? Ou para querer gravar alguma coisa em disco, alguma coisa assim. Então, se está sendo usado para se comunicar com a memória, não pode ser usado para se comunicar com o disco. Então, existem algumas soluções para isso, como, por exemplo, você ter barramentos dedicados para alguma coisa. É como se você tirasse uma cópia dessa organização aqui e fizesse ela dedicada para uma determinada funcionalidade. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala numa GPU, ou, né, como a gente diz aí, isso é um processador gráfico que controla o teu vídeo, normalmente ele tem memória. Para quê? Para não ter que perder tempo brigando por um barramento da placa-mãe para poder acessar a memória. Você faz uma grande transferência da memória do computador para a memória da GPU e ele faz o uso do que está lá dentro. Com isso, a gente ganha o quê? Tá? Velocidade, diminuindo o acesso a esses barramentos que são compartilhados por vários dispositivos. Esse é um pequeno exemplo de como a gente consegue otimizar, né, essa comunicação, que isso daqui é um gargalo
para desempenho de um sistema. Então vamos lá, o barramento de dados, né? Ele é utilizado para transferir dados, como nós já conversamos, né, no sistema. Normalmente esse barramento contém a quantidade de linhas que a gente chama de largura do barramento, conforme o processador que a gente tem ali, conforme o sistema que o processador está utilizando. Então, por exemplo, se a gente tiver hoje em dia num processador de 64 bits, o barramento de dados vai ter 64 linhas, certo? Então, a quantidade de linhas de dados tem muito a ver com a capacidade de processador que a gente tem no nosso sistema. Trabalhando com processador de 64 bits, a gente tem 64 linhas. Se for um sistema computacional mais simples, você pode ter processadores ou elementos que fazem essa função de processador, por exemplo, com 16 bits ou 32. Isso economiza a quantidade de linhas de dados, economiza tamanho da placa e economiza também consumo de energia. A pergunta que tem que ser feita na hora de se projetar um hardware é qual a necessidade do tamanho, né, da capacidade de dados que eu preciso ter. Quanto mais dedicado ele for, normalmente com menos bits de dados a gente acaba tendo esse sistema de processador. Para ganhar o quê? Espaço na placa principal ou na placa mãe que a gente chama, né? Gastando menos energia, economizando em todos esses aspectos aí que a gente tem. Mas nos nossos notebooks, computadores, hoje em dia é comum a gente ter um processador de 64 bits. Então vai ter muita influência, tá? A quantidade de linha de dados. Vamos pegar um caso. Pega que a gente tem 32 linhas de dados. Se eu quisesse usar um processador de 64 bits, o que eu tinha que fazer? Manda 32, mando mais 32 depois, tá? Então, isso é um problema sério de desempenho no nosso sistema. Então, o barramento de dados é extremamente importante para o desempenho do nosso sistema computacional. Já o barramento de endereços tem a ver com qual é a capacidade de endereçamento que eu tenho. Quanto mais linhas de endereço, maior é a capacidade de endereçamento que eu vou ter. Então, ele é usado para designar a origem ou destino de dados que estão sendo transferidos pelo barramento de dados. Né? Um exemplo, em qual posição de memória um dado será lido ou escrito? Tenho que saber. Posição 10, 100, 1000 e assim por diante. Então, a largura desse barramento de endereço determina também a capacidade de memória, por exemplo, da tua placa-mãe. Né? Tem um exemplo que eu coloquei aqui que é: suponha que o barramento de endereços é de 32 bits, dos quais 24 bits são utilizados para representar um endereço de memória. Assim, podemos endereçar 2 elevado a 24, que é igual, tá, a 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 20. 2 a 4, 16, 2 a 20, mega. Tá? Então, eu tenho uma capacidade de endereçar 16 megabytes, por exemplo, de memória. O que significa? Que nesse sistema computacional, no máximo de memória que eu poderia ter seria 16 megabytes. Como um exercício para vocês pensarem, tente verificar qual a capacidade máxima de memória do teu notebook e do teu computador. Tenta descobrir isso daí, tenta pegar a especificação da placa-mãe, ou se for do notebook dele, que você vai ver. No máximo, ele suporta tanto de memória. Esse tanto de memória que ele suporta tem a ver com a quantidade de linhas de endereço que ele tem à disposição. Por último, e até mais importante do que do que os outros dois, é o barramento de controle. Ou seja, as linhas de controle elas são fundamentais no sistema para dizer, né, o que aquele elemento, seja ele memória ou um dispositivo de entrada e saída, deve fazer. Né? Então, qual é a regra, qual a ordem que eu estou mandando para ti? Então, a CPU, por tradição, porque é ela que tem um controle natural desse barramento de controle, é ela que diz para a memória se eu quero ler ou escrever da posição 100. Se eu quero ler ou escrever de um determinado dispositivo
de memória secundária. Se eu quero escrever, por exemplo, no monitor, jogar para uma placa de vídeo esses dados. Né? E os sinais de controle podem ser destinados a emitir comandos e também informações, como, por exemplo, o clock, ou seja, a velocidade do meu sistema computacional. Então, eu posso transmitir o clock através de um sinal de controle. Os sinais, né, de comandos, eles são enviados para especificar a operação que eu quero fazer ali. Então, é bem importante e fundamental. Não adianta eu ter endereço, não adianta eu ter dados, se eu não tenho o que deve ser feito com aquilo. Então, são esses três conjuntos aí de barramentos que a gente tem ali. Quem faz o controle desse barramento? Porque isso não pode ficar, né, jogado lá. Então, o barramento ele opera basicamente da seguinte forma: quando um módulo deseja enviar dados para outro módulo, né, ele deve obter o controle do barramento, transferir os dados por meio do mesmo. Então, primeiro, eu tenho direito ao uso, coloco os meus comandos e faço o que eu tenho que fazer. Quando um módulo, ou seja, uma partezinha qualquer desse meu sistema computacional na arquitetura de von Neumann, deseja requisitar dados de outro módulo, ele deve obter o controle de barramento e transferir uma requisição para o outro módulo por meio das linhas de endereço e de controle apropriadas. Feito isso, ele deve aguardar que os dados sejam enviados. Então, a gente tem a possibilidade de não só a CPU controlar esse barramento. O barramento pode ser controlado, por exemplo, por um dispositivo de entrada e saída, através de um controlador de interrupções, né? Permitindo, por exemplo, que seja feita a transferência direto da memória para o HD, né? Ou pelo teu, para a tua memória secundária. Então, o processador fala assim, cara, isso aí é muito banal, não vou fazer não, delego para ti, você faz. Aí ele assume e faz a troca com a memória. O disco faz a memória. Então, às vezes, o controle desse barramento não está com a CPU. Ela repassa para alguém fazer. Quando é muito importante aquela funcionalidade, a gente tenta criar um barramento específico para ganhar desempenho. E isso é o que vai fazendo, o que foi fazendo ao longo do tempo as placas mãe, né, as placas principais do computador, ganhar muito desempenho, porque elas acabaram incluindo esse tipo de finalidade e de funcionalidade no seu hardware, né, na sua base. Em relação aos fluxos de transferências, o barramento deve permitir os seguintes fluxos: entre a memória e o processador, que é a ideia de instruções e dados, entre processador para memória, que são os dados propriamente ditos. Então, memória e processador, estou lendo um programa, né, ou jogando dados para serem processados. Do processador para memória, eu quero gravar os dados. Entrada e saída para processador, né, um dispositivo de entrada e saída lê para jogar para processador fazer alguma coisa. Processador para entrada e saída, quando o processador quer ordenar, quer mandar alguma coisa para aquele dispositivo. Ou o que eu já falei para vocês, de acesso direto à memória, que é a comunicação entre o dispositivo de armazenamento normalmente e a memória, tá? Que a gente tem ali fazendo. Então, elemento versus tipos de sinais. Então, a CPU ela tem os sinais típicos que chegam e saem dela, né? Então, tem informações que chegam, tem informações que saem. Vocês podem ver que nesse nosso desenho, tanto o dado chega quanto o dado sai. Isso é chamado de um barramento bidirecional. Ele serve tanto para a entrada quanto para a saída. O grande segredo é coordenar o uso desse barramento para hora os dados estarem indo num sentido, hora os dados estarem indo em outro. E o processador consegue fazer a gestão total desses sinais. Então ele consegue ler dados e instruções para serem processadas, ele tem os sinais de controle para comandar todo o sistema, então ele consegue fazer tudo isso e também delegar para que outros dispositivos possam fazer enquanto ele está fazendo outras atividades, tá? Aí ele não precisa ele mesmo fazer, ele pode delegar para alguém para que isso seja feito lá.
Quando a gente pensa em memória, né, a memória tem dois sinais típicos, a leitura e escrita, o endereçamento de memória, dados que entram e dados que saem. Então, comando, estou lendo ou estou escrevendo? Qual o endereço e os dados, se eles estão entrando ou estão saindo. Aqui, por uma questão só de entendimento visual, a gente não tem esse barramento bidirecional, ou seja, com uma setinha para cá, a gente tem indicando que ou ele pode entrar ou ele pode sair. Mas como a informação é o mesmo, é comum vocês verem em livros de organização de computadores esse barramento com setinho para os dois lados, indicando que é um barramento bidirecional, permite o fluxo nos dois sentidos. A parte de entrada e saída, aí um dispositivo qualquer de entrada e saída, ele vai ter várias informações ali de endereço, né? Alguns endereços podem ser internos dele, outros endereços podem ser, desculpa, alguns sinais de controle podem ser internos e outros podem ser externos. Como assim sinais de controles internos? Por exemplo, quando você vai se comunicar através com o conector de vídeo, a placa de vídeo, com um cabo HDMI, ela tem que ter os sinais de controle que vão sair dessa placa de vídeo pro monitor. Quando é para uma impressora, tá? Depende do tipo de conexão que a gente tem, a gente vai ter sinais diferentes. Então, por exemplo, uma porta USB, ela tem os sinais de dados, de controle, de tensão, de terra, de tudo mais, né? Hoje em dia, cada vez menos a gente tem formas de conexão com o meio externo diferentes, né? Basicamente, é uma variação de conectores de vídeo e, essencialmente, né, comunicação via USB que a gente conecta as coisas. Mas até um tempo atrás a gente tinha vários tipos de portas diferentes para usar em dispositivos distintos, tá? Então, o sistema, o hardware que controla esse dispositivo, ele tem sinais para se comunicar externamente com ele e os sinais que se comunicam internamente com o sistema computacional. Então, os tipos de barramento eles podem ser, né, classificados também como internos, que são aqueles dentro do processador. A gente já vai fazer uma observação sobre eles. Os barramentos de sistema, que é a interligação clássica entre os componentes da máquina de von Neumann, né, conectando aí os nossos vários dispositivos. E o de expansão ou externos, né, nos computadores atuais são utilizados para que possamos controlar uma gama cada vez maior de dispositivos. Então, é permitido que a gente faça, através desse barramento de expansão, a conexão de vários outros dispositivos. Um exemplozinho simples é a quantidade de portas USB que a gente tem. Você pode ter um controladorzinho somente USB que se conecta num hall de entradas USB para que a gente faça a conexão de vários dispositivos. É como se você estivesse ampliando a quantidade de hardwares disponíveis, mas quem controla ele é um único hardwarezinho que tem lá dentro da tua placa-mãe. Uma curiosidade específica para nós, que é o que eu volto de falar de barramento interno, dentro da CPU também temos barramentos para interconectar os seus componentes, que a gente vai estudar numa outra videoaula. Mas qual a grande diferença desse barramento dentro do processador e fora do processador? Fora do processador, ele tem uma velocidade normalmente bem mais baixa do que o clock do teu processador. Por quê? Porque ele está exposto às intempéries do meio. Então, ele tem características físicas que necessitam você fazer o quê? Diminuir a velocidade para garantir que a informação consiga trafegar corretamente. Já internamente, você pode trabalhar na velocidade do clock. Isso vai fazer com que você ganhe muito desempenho internamente. E aí depois a gente entende um pouquinho mais quando a gente estiver falando internamente da CPU. Então, o barramento interno, ele atua na velocidade do processador, e o barramento interno normalmente é bem mais lento que o processador. Um outro exercício legal para você fazer, quando você estiver olhando o manual lá da tua placa-mãe, é ver qual a velocidade do barramento dela. Você vai ver que ele suporta processadores com uma velocidade, mas trabalha com velocidade um pouquinho menor. Nossa videoaula. E até aqui, um abraço para vocês.